Fala pessoal, então se você chegou do vídeo da análise sobre o jogo, agora nesse vídeo nós vamos começar aí a informar, né, dizer para vocês todos os fatos, né, em ordem cronológica que aconteceram depois dessa derrota humilhante, acachapante, uma das derrotas que vão ficar na cabeça aí dos torcedores da Chapecoense por muitos anos, eu tenho certeza disso. Então vamos falar sobre o que aconteceu no pós-jogo e, bom, não é coisa boa, né? Vamos para a vinheta. E aí, pessoal, então, como fonte desse vídeo, né, eu gostaria de citar aí o jornalista Rodrigo Goulart, o Rangel Agnolin, o Badá, né? São ótimos jornalistas, são fontes que eu confio bastante, são setoristas chapecoense, então vamos usar eles aí como linha do tempo, vamos dizer assim, para informar, explicar para vocês o que aconteceu no pós-jogo, né? Então depois do jogo, nós tivemos aí uma coletiva de imprensa, né, normal, do Tcheco. E aí a primeira pergunta do jornalista Tadeu Costa, né, conhecidíssimo jornalista aí de Chapecó, ele acabou, eu não vou citar exatamente o que ele falou, porque eu não me lembro, mas vocês podem conferir a entrevista na íntegra nos canais da Chapecoense ou nos programas de rádio aí, que tem no YouTube, no Facebook, do jogo, né? Mas fez uma pergunta um pouco mais incisiva, vamos dizer assim, ao Tcheco, e o Tcheco despirocou, né? O Tcheco, com certeza o calor do jogo estava muito alto, ele acabou respondeu de forma bem ríspida, assim, e aí já começou a gerar uma animosidade aí na sala de imprensa, né? Outro fato que é importante dizer é que o Tcheco foi sozinho da entrevista coletiva, geralmente em momentos difíceis, né? Quando o técnico está sofrendo pressão ou o time não está numa fase boa, mais pessoas vão dar apoio, né, ao técnico para mostrar justamente que estão do lado dele, né, literalmente, e que estão apoiando ele. E não foi isso que aconteceu, né? O Tcheco estava sozinho na coletiva de imprensa, o que já são sinais aí que mostram muita coisa que está nos bastidores. Depois disso, né, imediatamente depois do jogo, aí nós tivemos a demissão do nosso executivo de futebol, Marcos Vinícius Beck Lima. Para mim é uma demissão acertada e atrasada ao mesmo tempo, né? Porque ainda que faltam, se eu não me engano, 15 dias, né, para fechar a janela agora do meio do campeonato, o Marcos já fez várias contratações aí no meio do ano, que a gente vai deixar para algum outro vídeo que já me pediram aqui no canal. Eu vou resumir todas essas contratações aí da janela, mas o fato é que ele já trouxe alguns nomes, já tem pelo menos uns 3 ou 4 nomes engatilhados aí também, mas acabou acertando em comum acordo com a diretoria a sua rescisão contratual, ou seja, ele não vai continuar na Chapecoense. Existiu muita pressão também falando sobre uma possível demissão do Tcheco no sábado, mas isso não aconteceu, né? No domingo aí nós tivemos um treino pela manhã, geralmente é um treino regenerativo, onde os atletas que não foram utilizados ou que foram pouco utilizados treinam um pouco mais pesado, e os que jogaram fazem apenas um trabalho aí de campo bem mais leve, né? O que também não sei se merecem, né? Mas assim, aí o Tcheco fez o treino, né? Deu o treino dele. E o pessoal aí que eu acabei citando no começo do vídeo informou que o Marcos Vinícius Beck Lima, nosso ex-executivo de futebol, no momento já estava no CT, né? Conversando com a diretoria, mas a gente não sabe o que, né? O fato é que pegou mal, pelo menos para mim, ele ter ido ao CT, e pegou mal também, né, a imagem que passou isso, né, dele poder ter alguma influência ainda depois de ter sido demitido, ainda vão dar ouvido para ele depois que ele foi demitido. Ficou meio estranha essa história. Então o Tcheco deu o treino, né, a diretoria estava no CT, houve uma conversa ali de uns 50 minutos com o plantel de jogadores, e aí depois disso passaram algumas horas, e aí sim nós tivemos uma reunião da diretoria com o Tcheco e ficou acertada a saída do treinador, né? Foram 15 dias, 14 dias que ele durou no cargo da Chapecoense. Muitos de vocês podem estar se perguntando, né? Mas como assim? Como que pode um técnico, né, ter durado 15 dias? Nossa, mas você, Gabriel, você não é defensor
da estabilidade de técnicos. Eu sou, só que assim, primeiro deixa eu dizer para vocês que a culpa não é do Tcheco, né? A culpa é do Marcos Vinícius, do departamento de futebol que apontou essa contratação, que aceitou essa contratação, e mais ainda da diretoria, que eu vou citar aqui, o Alex Passos, em entrevista, disse que foi uma decisão unânime contratar o Tcheco. Então, unanimemente, eles erraram, e erraram muito feio. O Tcheco chegou à Chapecoense com uma missão difícil. O time tinha usado o esquema de 3 zagueiros apenas em 2 partidas. O Humberto Lousa estava começando a tentar achar essa alternativa quando foi para o Atlético Goianiense. E ele optou por manter isso, né? Apesar de ter dito em várias entrevistas que é um esquema difícil e que é um esquema que ele gostaria, né? Ele prefere usar quando ele tem o tempo da pré-temporada para habituar os jogadores a isso. Mesmo assim, ele quis forçar nessa situação e, bom, foram 2 derrotas, né, com mexidas muito ruins, assim, o clima assim azedou muito rápido, tanto fora, né, da torcida com o Tcheco, quanto dentro do vestiário, aparentemente, porque temos aí falas do Tcheco e até do Doma, né, no pós-jogo, que tem muitos jogadores aí que não querem, né, então claramente aí o vestiário está rachado e uma limpa vai precisar ser feita. E aí o clima azedou demais, e aí teve o fato também da coletiva do Tcheco, que ele foi, vamos dizer, extremamente incisivo, assim, respondeu de uma forma mais ríspida aí o pessoal da imprensa, né, principalmente a primeira pergunta do Tadeu. Então isso pegou muito mal e todo mundo meio que se olhou e falou assim, cara, não dá para esse cara continuar, né? Ele perdeu toda a moral que ele tinha, que já não era muito aí com o torcedor da Chapecoense, com esses acontecimentos aí nesse último jogo. Fora, né, claro, o elefante na sala, que é ter perdido do Guarani, que é o Lanterna, ter revivido o Lanterna no campeonato, levando uma surra, uma humilhação em casa, que foi esse 4-0, né? Então essas foram as horas aí da Chapecoense, e eu gostaria de dizer também que além do Tcheco, né, o preparador físico Dante Luiz e os auxiliares técnicos Cássio Hartmann e José Luiz Fonseca também deixaram o clube, né? Para mim essa barca podia caber mais gente, né? Alguns analistas de desempenho, Victor Hugo, analista também que já esteve aqui na Chapecoense, está prestando uma consultoria, o clube não se pronunciou de forma oficial, está, não sei se dando conselhos ou está sendo pago para fazer isso, mas a passagem dele já no passado não foi boa, eu não sei o que esse indivíduo está fazendo na Chapecoense, e o Rafael Lima também parece que não contribuiu praticamente em nada para tentar ajudar no vestiário e controlar os ânimos e fazer o meio campo entre departamento de futebol e elenco, né? Então, para mim, essa barca poderia ter esses nomes aí também. Espero que tenha, né? Mas que já tivemos algumas demissões, eu acho difícil que esses nomes vão deixar a Chapecoense no momento, né? Foi uma limpa, mas uma limpa parcial e me preocupa bastante isso. Beleza? Então, não deixa de deixar o like aí, se inscrever no canal também para apoiar aqui o que eu estou fazendo. E, bom, agora em seguida eu vou lançar um vídeo aí também, vamos especular, né, os nomes aí que pipocaram na imprensa, quem pode assumir a Chapecoense, quem vai querer ser o capitão desse navio que está afundando aí, né? Valeu, pessoal, e vamos pro próximo vídeo.